Cultura, arte, inovação, conhecimento, aprendizado. Agora, tudo isso e muito mais, você não aprende só na escola. Rádio Escola em Ação, uma iniciativa rádio comunitária, o MAC e Projeto Ponto de Cultura. Olá, ouvintes da Rádio Comunitária. Meu nome é Carla, sou professora do primeiro ano da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. E hoje, juntamente com a professora Leila, também do primeiro ano, estamos aqui para homenagear o nosso querido Padre Celso de Carvalho pelo seu centenário. Os alunos Arthur Gabriel e Lineker Samuel vão recitar uma pequena trova de Padre Celso de Carvalho. Ah, que estranho desafio e esquisita proporção. Quanto mais fica vazio, mais nos pesa o coração. Trova de Padre Celso de Carvalho. Rádio Escola em Ação. Olá, queridos ouvintes. Meu nome é Paula, sou professora do segundo ano da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. Padre Celso de Carvalho, mineiro curvelano, filósofo e poeta, é autor da poesia que será recitada agora pelas alunas Ana Carolina Magalhães Souza e Gabriele Fernandes Santos Fonseca, dos segundos anos das professoras Paula, Beatriz e Tânia, do turno da manhã. A lenda dos caminhos. Padre Celso de Carvalho. No sertão, muitas estradas foram e são mal medidas, umas de léguas mirradas, outras de léguas compridas. Para explicar-me este fato, na volta de uma fazenda, um homem simples do mato contou-me um dia esta lenda. A medição dos caminhos por estes matos rasgados foi sempre entregue às carências de pares enamorados. Iria o casal andando sem trégua, para abraçar-se só quando tivesse andando uma légua. Havia casais velhinhos, havia os jovens em flores, sofre por isso os caminhos das diferenças do amor. Casais de velho, suspensos em recordar o passado, deixavam trechos imensos sem o sinal combinado. Os jovens não, vendo que a légua aprazada estava muito distante, marcavam outras na estrada. Isto explica medidas de estradas tão desiguais. Às vezes léguas compridas, às vezes curtas demais. Rádio Escola em Ação. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. Meu nome é Cíntia, sou professora do terceiro ano. Estou representando também a professora Sônia, do terceiro ano. Estamos hoje prestando homenagem ao patrono da escola, Padre Celso de Carvalho, em comemoração ao seu centenário. Temos aqui 3 lindas alunas, representando a turma, que vão declamar trovas de Padre Celso de Carvalho. Com vocês, Ana Clara, Laura Maria e Yasmin. Um circo armado na praça mexeu com meu coração. Será que a infância não passa por mais que os anos se vão? Saudade cinza guardada, no borralho ainda quente, deu uma fogueira apagada, nos junhos de antigamente. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. Meu nome é Charline Batista Fonseca, sou professora do 5º ano da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. Estamos hoje prestando homenagem ao patrono da Escola Padre Celso de Carvalho, em comemoração aos 100 anos. O aluno Gabriel Magela, representando a turma do 5º ano, vai declamar um verso do poeta, Padre Celso de Carvalho. Com vocês, Gabriel Magela Alves Santos. Hoje, para saudar o mês de Santo Antônio, São João e São Pedro, esta trova do Padre Celso de Carvalho, junho, fogueiras, canjicas, tudo sumiu na distância, afinal era bem rica minha pobreza na infância. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. Meu nome é Charline Batista Fonseca, sou professora do 5º ano da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. Estamos hoje prestando homenagem ao patrono da Escola Padre Celso de Carvalho, em comemoração aos 100 anos. O aluno Gabriel Magela, representando a turma do 5º ano, vai declamar um verso do poeta, Padre Celso de Carvalho. Com vocês, Gabriel Magela Alves Santos. Hoje, para saudar o mês de Santo Antônio, São João e São Pedro,
Esta trova do Padre Celso de Carvalho, junho, fogueiras, canjicas. Tudo sumiu na distância, afinal era bem rica minha pobreza na infância. Estamos apresentando Rádio Escola em Ação, uma iniciativa rádio comunitária, o MAC e Projeto Ponto de Cultura. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Comunitária 87,9 FM. Meu nome é Marlete, sou professora da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. A nossa escola está comemorando o centenário de Padre Celso de Carvalho e é com muito carinho que estamos aqui hoje para homenageá-lo. Temos muito orgulho e admiração com essa pessoa ilustre que Deus colocou no mundo e que hoje faz parte da história e em especial da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. Boa tarde, senhor Maurílio. Obrigada pela gentileza de ter aceito o nosso convite para essa entrevista. Boa tarde, Marlete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. Boa tarde a nossas queridas alunas que estão aqui para entrevistar, né? Estou aí às ordens. Pesquisando a respeito da história da nossa escola, descobrimos que o responsável pela escolha do nome da nossa escola foi o senhor, e que naquela época também era o prefeito de Curvelo. É com muita satisfação que pedimos uma entrevista para relatar como se deu o processo de escolha do nome e o porquê que o senhor escolheu este nome. Pedimos também a participação dos alunos do 4º ano para conduzir essa entrevista. Boa tarde, ouvintes. Boa tarde, senhor prefeito Maurílio. Meu nome é Bruno. E queria que o senhor nos relatasse como foi que tudo começou. Como se deu o processo de escolha do nome da nossa escola? É muito simples, Bruna. É um prazer, né, ser entrevistado com uma garota tão desinibida, bonitinha, inteligente. Eu sempre me preocupei, como quase todo político, na época que candidata, a preocupação dele é saúde, educação, melhoria de qualidade de vida do povo. E eu realmente provei que eu realmente me preocupava com a educação. Fiz várias, fui o prefeito que mais fez escola em Curvelo, melhorei as condições de trabalho das professoras, as melhorias de condições de ensino para os alunos, a melhoria da merenda, né, a construção das escolas novas. E você sempre, quando constrói uma escola, procura uma pessoa importante na área para você dar um nome. Eu, que não tive, né, a oportunidade de formar, eu tive a oportunidade de estudar, mas não tive a formação superior. Mas, graças a Deus, tive professores do naipe de um Padre Celso, né, que era um filósofo, poeta, professor, e era o diretor da Escola Padre Curvelo. E uma pessoa que falava muitas línguas já naquela época. E fui o amigo, ele era amigo da minha mãe, do meu pai. Era uma pessoa que eu lembro dele muito, assim, a gente jogando bola lá, ele de batina, levantava a batina, chutava a bola, ele interagia muito com a gente novo, né, um pouco mais velho que vocês assim, mas ainda novo, e ele tinha assim, um carinho especial com a gente. Então, a formação, né, que eu tenho, graças a Deus, não vou dizer cultural, mas de vida, que eu pude transmitir para a minha família, para meus filhos, foi a pessoas como o Padre Celso. Então, eu me lembrei dele, ele teria que ser homenageado, não só pelo que ele era, mas o que ele representa para Curvelo, em dimensão nacional, até internacional. É uma pessoa que ele só não foi mais longe pela simplicidade, pelo seu amor a Curvelo e região, mas é uma pessoa que quem conheceu sabe que ele teria assim, uma referência nacional. O Padre Celso é uma pessoa, como educador, como religioso, como ser humano, uma pessoa que tinha todas as qualificações. Então eu me lembrei dele, e nada mais justo que pôr uma escola, porque, né, ele foi uma escola para mim. Na opinião do senhor, qual a relevância da obra de Padre Celso de Carvalho para a cultura do povo curvelano? Eu não dou conta, Bruna, de falar. Ela é tão relevante que cada curvelano, principalmente vocês que estão mais jovens e que têm uma vida mais tranquila, que pode dedicar mais aos estudos, à pesquisa, e tem hoje essa facilidade da internet, de poder usar essa mídia eletrônica, vocês deveriam ver, porque ele
É extremamente importante. Eu não saberia dizer qual é mais importante. Ele para mim, é um ícone aqui dentro de Coveiro. Como temos Luz Cardoso, Adalto Luz Cardoso na área política, ele na área cultural, ele é um ícone. Ele em si, só dele existir já é a importância. Agora a obra tem várias poesias, vários contos, vários livros, é uma pessoa admirável que, por si só, ele já é importante. Padre Celso de Carvalho foi um homem de uma cultura vasta. Foi poliglota, filósofo, poeta e um religioso influente. Diante de tudo isso, qual a mensagem que o senhor nos deixaria a respeito deste homem de fé e possuidor dessa vasta cultura? Vocês estudarem mais a vida dele e tomar como exemplo. O senhor foi amigo pessoal de Padre Celso de Carvalho ou teve algum convívio com ele? Eu tive um convívio. Eu não vou dizer que eu era amigo pessoal, porque eu tinha 10, 11 anos, né? E é difícil você ser de 10, 11 anos, ser amigo de um adulto, né? Mas ele era assim, como se fosse um amigo. Ele era um conselheiro, como um pai, como um tio. Mas ele era amigo pessoal do meu pai, da minha mãe, né? E tinha um carinho especial, não só pelos os meus colegas da geração do ginásio Padre Coveiro, mas especialmente comigo, porque eu era uma pessoa um pouco levada, mas extremamente obediente e respeitoso, né? E eu gostava dessas pessoas que eram espertas, que eram bem mandadas, mas que às vezes faziam algumas traquinagens que ele puxava a orelha, mas relevava e aconselhava, porque isso todo mundo na vida tem, cada um com as suas qualidades e defeitos, né? E eu tenho certeza que muitas das qualidades que eu tenho hoje foi graças aos conselhos dele e também a tolerância dele a algumas coisas que outros às vezes não tolerariam. Obrigada. De nada. Boa tarde a todos, boa tarde, seu Maurílio. Meu nome é Maria Clara e quero saber qual a obra de Padre Celso que mais lhe chama a atenção. Maria Clara, a obra de Padre Celso é uma obra enorme, né? Eu tenho assim, um carinho especial pela poesia A Lenda dos Caminhos, porque eu sou fazendeiro, eu nasci em Coveiro, morei Então você tem aquela coisa rural. Mas eu não sou infelizmente, eu não tenho essa veia intelectual de ficar lendo obras e me inteirar, né? Eu sou mais um homem da luta. Eu não tive quer dizer, a intelectualidade é outro tipo de luta. A luta é importante, mas é talvez até mais importante do que a inspiração é mais importante que a transpiração, mas um não vive sem a outra, né, Nilton? Eu sei que é um intelectual, sabe disso, mas ele tem uma obra muito vasta. Essa me chamou por ser me leva às minhas origens, leva no meu, né, no meu passado, que eu morei na roça, né, até os 7 anos, vim para Coveiro para estudar, morei ali onde o que é a vida, né, eu morei ali onde é a capela do Isa, né? Tinha uma casa, a primeira casa que nós mudamos em 1959. E depois eu fui coroinha por vários anos, fui seminarista no Redentorista. Então você vê que a minha vida foi ligada diretamente. De um lado era para ter um lado intelectual até maior, apesar de eu ler muito, ter um conhecimento razoável, mas eu não tenho essa veia assim de ler poesias, livros mais intelectuais. Eu leio mais coisas mais práticas, mais de conhecimento, de utilidade na vida prática. Mas não quer dizer que naquelas horas que você tem, isso é importante, né? E ele é uma pessoa que vale a pena, Maria Clara. Você deverá, né, tomar conhecimento da obra dele, e você vai ver que ele tem muita coisa para você saber, e você vai falar assim, eu não sei qual vai ser que eu mais admiro, porque é difícil. Eu queria informar ao público que a nossa escola, Padre Celso de Carvalho, está acima da meta pedida pelo governo estadual. Estamos crescendo a cada dia. A escola está de parabéns não só pelos índices, mas pela equipe de profissionais capacitados, pelas famílias dos alunos, pelos alunos e pelo apoio da Secretaria Municipal de Educação. Muito obrigado, senhor prefeito. De nada, Maria Clara, e parabéns a você e as suas colegas, né, a todos os alunos, as professoras, diretoras, as serventes, porque todas são importantes. Uma escola é um conjunto,
né? Mas é importante vocês também querer absorver o conhecimento que as professoras tentam passar. Então, por isso é que vocês têm que prestar atenção na hora de prestar atenção, tem que fazer suas molecagens na hora que tem que fazer as molecagens, mas tem que ser na hora do recreio. Na hora da aula tem que prestar atenção e obedecer as professoras igual obedece a sua mãe, porque a professora, na minha época, era assim, ela era educadora, né? Ela te ensinava a ler, escrever e a obedecer. Então, a professora tem que ser obedecida cegamente, porque ela quer o melhor, ela é a continuidade, né, na sua escola, a professora dá continuidade o que você tem na sua casa de bom. Ela só quer o melhor para vocês. Por isso que essas escolas, né, vocês estão acima da média, porque está havendo essa interação entre aluno e professor. Boa tarde, senhor prefeito Maurílio. Meu nome é Ana Fábio. Padre Celso de Carvalho nasceu aos 16 de julho de 1913, em Curvelo, Minas Gerais. Sacerdote e professor, era radicado em Diamantina, onde veio a falecer em 17 de setembro de 2000. Orquídeas, Cirandas e Sol das Almas são alguns dos 13 livros por ele publicados. Para agradecê-lo pela participação, gostaria de ler um poema da autoria de Padre Celso de Carvalho para o senhor e todos os ouvintes da rádio. Obrigado pela entrevista e boa tarde. A lenda dos caminhos de Padre Celso de Carvalho. No sertão, muitas estradas, fora e são mal medidas, umas de léguas mirradas e outras de léguas compridas. Para explicar-me este fato, na volta de uma fazenda, um homem simples no mato contou-me um dia esta lenda. A medição dos caminhos, por estes matos rasgados, foi sempre ter aos carinhos de pares e namorados. Iria o casal andando sem trégua, para abraçar-se só quando tivesse andando uma légua. Havia casais velhinhos, havia os jovens em flor, sofrem por isso os caminhos das diferenças do amor. Casais velhos suspensos em recordar o passado, deixavam terços imensos sem sinal combinado. Os jovens não iam avante, vendo que a légua atrasada, estavam muito distantes, marcavam os existentes. Isso explica medidas de estradas tão desiguais, às vezes léguas compridas e às vezes curtas demais. Entendeu, né? Por que eu tenho essa preferência, né? Não quer dizer que ela é melhor poesia dele, não. Talvez nem seja. Mas é que mais marcou. Parabéns. Senhor Maurílio, o senhor deseja fazer mais alguma observação? Não, eu quero parabenizar vocês pelo índice da escola, né? Pelo ensinamento que vocês estão dando às nossas crianças, né? Que vocês podem contar com a minha dedicação como prefeito de valorizar a educação, né, no sentido não só de dar melhor condições de trabalho, mas no futuro, né, espero não tão longo, também de o ganho financeiro, que é importante. O professor, minha mulher era professora, você tem um período que você dá aula, está dentro da sala, mas você tem um período que está fora da sala, né, que não é contado. Mas infelizmente isso na maioria da profissão, você também tem esse lado de fora do horário de trabalho, porque isso faz parte do seu conhecimento. Nós temos que dar treinamento, nós vamos fazer mais escolas novas em outros lugares que estão precisando. Já estivemos em contato com a nossa superintendente de ensino, já buscando fazer escolas estaduais em locais estratégicos para que os nossos alunos, porque não existe aluno estadual e aluno municipal, todos são nossos, são de Curvelo, né? E eu sou prefeito de todos os curvelanos, né? De quem votou em mim, quem não votou em mim, quem gosta de mim, quem não gosta de mim. Então, eu sou, né, a minha formação, que eu aprendi na minha vida, com meu pai, com minha mãe, com as pessoas que eu convivi, com o Padre Celso, fiz fazer o melhor que eu puder, né, para que a minha cidade, o meu povo, tenham uma melhor qualidade de vida. E vocês, né, que estão hoje no lugar de pôr essas meninas, né, aonde eu cheguei? Eu acho que eu cheguei aonde é o sonho de toda pessoa que gosta da terra dele chegar. Ser prefeito da terra dele. E é o terceiro mandato, né? E com a votação consagradora. Então é sinal que eu fui bem educado. Então eu agradeço muito às minhas professoras, várias delas já até morreram, os professores. Teve o padre Paulo Vicente também, foi um outro grande diretor, foi importante na minha vida. E eu tenho certeza que essas crianças um dia vão falar com vocês, essas professoras, fulana foi minha professora, ela me ensinou, eu cheguei
Porque o alicerce, vocês estão fazendo o alicerce. Vocês estão plantando, né, o fruto que nós vamos colher no futuro. E a vocês, né, que são crianças ainda, mas têm um nível de formação muito maior que nós tivemos. Continue cada vez aprendendo mais, que é só conhecimento. Só isso que você pode ter, ninguém vai tomar de você. Conhecimento é seu e é seu para sempre. Parabéns pelas desenvolvimento que vocês estão tendo e parabéns por vocês, professoras. Levo o meu abraço a todas as demais professoras e serventes, né, auxiliares da escola. Podem contar sempre com o nosso apoio. Obrigada, prefeito, pela entrevista, pela boa vontade. Boa tarde, ouvintes. Rádio Comunitária, UMAC e Projeto Ponto de Cultura apresentam Rádio Escola em Ação. Boa tarde, eu sou João Augusto, estou representando os alunos dos primeiros anos das professoras Cassiana Marques e Sônia Gomes da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. É com grande alegria que viemos participar do programa em homenagem ao centenário de Padre Celso de Carvalho. Ele foi sacerdote, professor, escritor e poeta. Agora, a aluna Ana Luísa vai ler um soneto de Padre Celso de Carvalho. Soneto Beth. Beth não tem luneta. Como você imagina que corajosa se meta pela morada divina? Vejo a lua, borboleta, no céu jardim ou campina. Vejo mais longe um planeta, uma estrela pequenina. Mas é a Nossa Senhora, vê o céu onde Deus mora, ou vê os anjos de Deus. Ver isso, Beth, somente um coração inocente e olhos puros como os seus. Rádio Escola em Ação. Oi, boa tarde. Eu sou a professora Luciana, aqui representando a professora Rose, e estou com a aluna Nathalie, que está representando o segundo ano. Viemos homenagear nosso saudoso Padre Celso de Carvalho, com um poema que escreveu quando uma criança, Elizabeth Beccatini, perguntou-lhe se com aquela luneta observava Nossa Senhora. E com um poema ele respondeu: Beth, eu não tenho luneta, como você imagina, que corajosa se imita pela morada divina. Vejo a lua borboleta no céu, jardim ou campina. Vejo mais perto um planeta, uma estrela pequenina. Mas ver a Nossa Senhora, ver o céu onde Deus mora, ou ver os anjos de Deus, ver isso, Beth, somente um coração inocente e olhos puros como os seus. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. Hoje estamos homenageando Padre Celso de Carvalho, um dos grandes poetas curvelanos. Os terceiros anos das professoras Giovana e Karina se inspiraram em trovas deste poeta fantástico sobre o amor. O aluno, Lucas Gabriel Veloso Paixão, irá recitar 2 trovas dos livros Estrelas Cadentes e Caminhos do Desencontro. Do amor é tão viva a chama, ostenta fulgor tão puro, que muita gente que ama só consegue amar no escuro. Do livro Estrelas Cadentes. Achar a alma escolhida, viver o encontro e depois conservar por toda a vida esse segredo de 2. Do livro Caminhos do Desencontro. Rádio Comunitária, UMAC e Projeto Ponto de Cultura apresentam Rádio Escola em Ação. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Comunitária de Curvelo. Meu nome é Ana Cecília. Estou cursando o 5º ano da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho e sou aluna da professora Juliana. Hoje estamos aqui para homenagear o centenário de Padre Celso de Carvalho. É com muita honra que vamos entrevistar Nilton Vieira, um grande admirador de Padre Celso de Carvalho, que nos contará um pouco da vida e obras dele. Boa tarde, Nilton. Boa tarde, Ana Cecília. Boa tarde, rádio ouvintes. Boa tarde a todos aqueles que amam
a Rádio Comunitária de Curvelo e amam a obra e a vida do nosso querido Padre Celso de Carvalho. Estou à disposição de você para as perguntas que você queira me fazer. Desde já, agradeço a sua disponibilidade em nos dar essa entrevista. Muito obrigado. Newton, por favor, gostaria que você se apresentasse. Quem é Newton Vieira? Olha, sempre que me fazem essa pergunta, que não é uma pergunta fácil, é uma pergunta dificílima e logo demanda também uma resposta muito complicada, eu costumo, sempre que me fazem essa pergunta, responder com um poema que não é meu, é de uma poetisa que eu sempre admirei muito, Ide Schoenbach. Ela era de família alemã. Então ela se definiu com alguns versos assim, e eu costumo furtar um pouco as palavras dela, os versos dela, e também me defino desta forma. Sou só, e sou eu mesmo. O que pensem e digam, os demais, nada importa, eu tenho a minha lei. Outros a multidão covardemente sigam, pelo caminho oposto altivo eu seguirei. Que sem brio ou vergonha outros tudo consigam, e até zombem de mim, porque nada alcancei. Quanto mais com seu ódio meu nome persigam, tanto mais orgulhoso em trazê-lo serei. As pedradas não fujo, e meu dorso não turvo, mas a espinha não curva em prol de algum proveito. Minha sinceridade a mesma se revela, a mim mesmo fiel, a minha fé não traio. E se um dia fatal, ferida por um raio, tombar minha bandeira, eu tombarei com ela. Então, poeticamente, eu me defino assim. Mas sou uma pessoa muito simples, uma pessoa muito humilde, nascida no meio muito simples e humilde também, e que sempre procurou e ainda procura humildemente aprender alguma coisa. Como dizia o Riobaldo, personagem de Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, eu não sei nada, apenas desconfio de alguma coisa. Agora, queremos conhecer um pouco mais de Padre Celso. Ouvi dizer que você foi amigo pessoal de Padre Celso. Como era conviver com ele? Como era a pessoa Celso de Carvalho? Conviver com o Padre Celso eu digo porque eu ainda considero o Padre Celso vivo e presente no nosso meio por tudo que ele fez e realizou, tanto na carreira sacerdotal como na obra intelectual e poética. Então, conviver com o Padre Celso é um grande privilégio. Para mim, principalmente, eu acho que foi um privilégio dobrado, porque imagine você, Padre Celso já era o Padre Celso, o Padre Doutor Celso de Carvalho, aquele homem importantíssimo, filósofo, poeta brilhante, trovador emérito e respeitado no Brasil inteiro, com formação brilhante na Europa, né? Foi capelão durante a Segunda Guerra Mundial na Europa, porque ele ficou retido lá, e isso depois a gente pode falar um pouco mais desse assunto. Então já era o grande Padre Celso, por alguns o temido Padre Celso, porque Padre Celso não deixava nada para depois, ele era muito franco e sincero, sabe? Tudo que ele achava que estava errado, ele corrigia no ato, na frente de quem quer que fosse, nas homilias durante as missas que ele celebrava, pela imprensa. Ele chamava a atenção mesmo. Então, muitas pessoas temiam o Padre Celso. Mas o Padre Celso, que eu tive a honra de conhecer e com o qual eu tive o privilégio de conviver, era a figura mais amena do mundo, mais doce do mundo, e que me demonstrava um carinho e um amor verdadeiramente paternais. Então, era isso. Eu tenho alguns livros dele com dedicatória, em uns ele me chama de meu irmão, na poesia. Eu acho isso um dos troféus, né, um dos prêmios maiores que eu já recebi. E em outros ele me chama de meu filho espiritual. Então isso para mim foi um grande privilégio, uma grande honra. Ele foi mais do que meu amigo, foi meu mestre e meu guia espiritual. Foi não, ainda o é. Você como escritor já buscou inspiração nas obras ou nos ensinamentos de Padre Celso de Carvalho? Que obra é a mais marcante para você? Por quê? Sim, Padre Celso é um aprendizado, como eu disse, em tudo que ele dizia
e em tudo que ele escrevia, em tudo que ele ensinava. Ele foi meu professor, então por aí você já imagina, né, o quanto eu aprendi com ele. E ele era aquele professor dotado do que nós chamávamos até pouco tempo de enciclopedismo didático. Era aquele professor que era de língua portuguesa, vamos supor, mas que se faltasse o de matemática substituía a altura, se faltasse o de física substituía a altura, latim, grego, espanhol, francês. Padre Celso também era especialista em tupi. Aliás, escreveu vários artigos corrigindo nomes de rua e de palavras em tupi que estavam errados. Então, era um aprendizado o tempo inteiro, o Padre Celso. Então, eu aprendi muito com ele. E para mim, como você pergunta, como escritor, como quem escreve poesia ou prosa, Padre Celso continua sendo referência. Foi e ainda é uma referência muito grande. Referência em correção de linguagem, porque ele era preocupadíssimo com isso. Padre Celso era uma pessoa que, para ele empregar uma palavra, ele ia à última consequência estudando aquela palavra para saber se ela poderia mesmo estar ali naquele lugar. Vou dar para você aqui um exemplo. Tem um livro dele intitulado De Sol com Lua, e lá há uma trova que é assim: em rima e gosto de beijo, o português vai bem mal. A rima espontânea é queijo, e o gosto é de bacalhau. Quando ele escreveu essa trova e me mostrou antes de publicar, a trova estava assim: em rima e gosto de beijo, o português vai bem mal. A única rima é queijo, e o gosto é de bacalhau. Eu então perguntei a ele: Padre Celso, é realmente a única rima perfeita para beijo é queijo? Ele parou, pensou, falou: você tem razão, pode ser que não seja. E aí foi pesquisar, porque ele tinha dicionários de rima na cabeça também. Então ele foi pesquisar na memória e descobriu que além de queijo, havia também uma outra palavra que rimava com beijo, que é a palavra gueijo, se não me engano. Gueijo é uma peça de bitola, de linha férrea, sabe? Então havia uma outra palavra. Só que aí ele não poderia então dizer que a única rima era queijo. Ele então mudou para a rima espontânea é queijo e o gosto é de bacalhau. Então ele pesquisava mesmo o tempo inteiro. Eu me lembro quando surgiu o Fernando Collor de Mello, que é claro, você, Ana Cecília, não se lembra, não é da sua época, é muito anterior. Ele surgiu para o Brasil como caçador de marajás e depois até veio a ser presidente da República. E todo mundo se referia ao Collor como caçador de marajás, e o Brasil inteiro começou, por conta própria, a caçar marajás. Então saíam denúncias, né? Fulano de tal que trabalha em tal lugar é um marajá. E quando se referiam às mulheres, também diziam isso. Fulana de tal, do ministério tal, é marajá. Aí um dia, a gente conversando, o Padre Celso falou: espera aí, está errado. Mulher não é marajá, é marani. Então ele tinha essa preocupação o tempo inteiro. Correção de linguagem, rimas perfeitas, mas que ao mesmo tempo fossem suaves e parecessem espontâneas. Né? Você lê os textos do Padre Celso, você não imagina a tortura mental que às vezes ele teve de sofrer para que a trova, que o soneto ficasse naquela perfeição técnica. Então Padre Celso é isso, união de técnica de forma com conteúdo. Em sua opinião, qual a relevância da obra de Padre Celso de Carvalho para a cultura do povo curvelano? A relevância da obra de Padre Celso de Carvalho para o Brasil inteiro ela é muito importante. Ele foi um dos responsáveis pelo surgimento do que nós chamamos, na teoria literária, de trovismo. Na década de 50, de 1950, por aí, ele começou a se reunir. Ele ia para o Rio de Janeiro, fazia reuniões lá, com poetas importantes do Rio de Janeiro, decidindo os rumos do trovismo. Então, todo o trovismo brasileiro deve a Padre Celso. Há um livro que nós consideramos a Bíblia dos Trovadores, chama-se Meus Irmãos os Trovadores, de autoria de Luiz Otávio. Luiz Otávio foi o maior trovador que o Brasil já teve. Na verdade, o nome dele era Gilson de Castro, e ele era dentista. Mas ele adotou o pseudônimo de Luiz Otávio, porque naquela época não era muito comum pessoas da alta sociedade se envolverem no meio artístico. Então ele adotou o pseudônimo de Luiz Otávio. Então ele escreveu essa obra, e lá ele fala muito do Padre Celso, isso na década de 1950, 57, por aí. Ele fala muito do Padre Celso, da importância, do quanto a trova no Brasil, a literatura no Brasil,
devia a Padre Celso, a J.G. de Araújo Jorge e a outros grandes escritores e poetas. E Curvelo não precisa nem falar, porque Curvelo, o nome de Curvelo foi levado e elevado, né, para todos os cantos e recantos do Brasil e até do exterior, por causa do Padre Celso de Carvalho, da obra que o Padre Celso de Carvalho produziu. E você perguntou anteriormente, eu acabei não respondendo, a obra que seria mais marcante para mim do Padre Celso de Carvalho. Eu acho que todas as obras dele, todos os livros são muito importantes e são marcantes. Agora, de tudo que ele escreveu, para mim, o da minha cabeceira é um soneto intitulado de A Partida do Circo. Você, através da rede social, tem feito a contagem regressiva para o centenário de Padre Celso. Como as pessoas de Curvelo têm recebido isso? Qual é seu objetivo com essa divulgação? Sim, é porque nós vivemos hoje num mundo muito conturbado, num mundo de muitos problemas, as pessoas têm muito com o que se preocupar, então às vezes esquecem até aniversário dos filhos, até aniversário de casamento. É muito comum a gente ouvir falar aí de briga entre marido e mulher, porque o marido esqueceu a data do aniversário de casamento, ou até mesmo, isso acontece, a data de aniversário da esposa. Não é o seu caso, porque você está na flor da idade, surgindo agora, então as suas preocupações são outras, você se preocupa com o estudo, que eu sei, mas entre as pessoas adultas é diferente, as pessoas têm muitas preocupações. Então, como eu sei disso, eu procuro fazer uma divulgação pelas redes sociais, com a contagem regressiva, para que as pessoas se lembrem de que existe uma pessoa, alguém muito importante, que fez muito pela arte, a cultura, a espiritualidade do povo curvelano, que vamos comemorar 100 anos de nascimento dessa pessoa, e isso não poderia passar em brancas nuvens. O objetivo é esse. E a acolhida tem sido muito boa, não só em Curvelo, como em outras cidades, em outros estados. Agora mesmo recebi um telefonema da Carolina Ramos. Ela é presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Santos, no litoral paulista. Ela então me informando que vai lançar um livro e me pedindo um depoimento, e ela vai falar muito do Padre Celso, vai ter um capítulo inteiro dedicado ao Padre Celso de Carvalho. Ela se lembrou do centenário por causa dos meus e-mails e resolveu, como o livro é falando da história da trova e da poesia no Brasil, vai estar lá um capítulo sobre o Padre Celso de Carvalho. Sabemos que você lançará um livro biográfico sobre o Padre Celso de Carvalho. Que expectativas podemos ter a respeito desse livro? Você pode adiantar alguns detalhes? Posso sim. Vai ser, como você mesmo já disse, um livro biográfico. Na verdade, vai ser, eu procuro chamar de ensaio, né? Nós chamamos de ensaio aquela obra que faz um estudo sobre literatura, ou ciência, ou política, ou o que for, mas que não tem a pretensão de esgotar o assunto. Há pouco tempo, um americano, Benjamin Moser, publicou um livro sobre Clarice Lispector. Por sinal, ele fala muito de Curvelo nesse livro, porque o grande amor da vida da Clarice Lispector foi o curvelano Lúcio Cardoso. Então, em vários capítulos, ele cita Curvelo, ele fala de Curvelo daquela época, fala do Lúcio Cardoso. E como foi que o Benjamin Moser intitulou o livro dele? Ele intitulou de Clarice, vírgula. Aí perguntaram, mas por que Clarice, vírgula? Ele falou, porque o ponto final torna tudo acabado. Sem pontuação, pode deixar no ar. Então eu coloquei a vírgula, ele fala muito bem português, ele estudou português só para conhecer a obra de Clarice Lispector e do Lúcio Cardoso melhor. Olha que coisa, né? E muita gente em Curvelo não leu e nunca procurou ler Lúcio Cardoso. Então, ele respondeu assim, a vírgula é para mostrar que o assunto não tem como se esgotar em um livro, por mais que ele seja de 600, 700 páginas. Eu penso dessa mesma forma, até porque o Padre Celso de Carvalho tinha múltiplas facetas. Ele, além de sacerdote, né, ele foi doutor em filosofia, doutor em teologia, doutor em direito canônico. Imagina, era tridoutor. Hoje, ser doutor uma vez é muito raro. Em Curvelo, você conta nos dedos quem é que nasceu e se criou em Curvelo e se tornou doutor. E assim mesmo os que são doutores, a maioria já foi embora, né? A gente pode citar aqui, por exemplo, Paulo César Lopes, irmão de Ângelo Antônio, que é doutor em literatura comparada pela USP, mas não mora aqui. Então, até hoje, sair um doutor de Curvelo é a coisa mais rara do mundo. Ele era tridoutor.
doutor em filosofia, doutor em teologia, doutor em direito canônico. Além disso, era astrônomo. Se você não tiver alguma noção, pelo menos uma noção breve, de astronomia, você terá dificuldade de entender muita coisa que ele escreveu, sobretudo do livro Estrelas Cadentes. As imagens que ele empregava eram imagens de alguém que conhecia em profundidade a astronomia. Trabalhou para a NASA, muita gente não sabe disso. Padre Celso era rastreador de satélite para a NASA aqui na região sudeste. E poeta, né, trovador, biógrafo, escreveu a biografia de Dom Joaquim, arcebispo de Diamantina. Quando ele estava estudando na Europa, arrebentou a Segunda Guerra Mundial, ele não pôde voltar, teve de ficar retido lá. Então, já que ele estava lá, foi transformado em capelão da Força Expedicionária Brasileira, da FEB. E ele me contou uma vez, eu tenho isso gravado numa entrevista, ele me contou uma vez um caso interessante que eles ficavam falando lá, o pessoal os europeus, ficavam falando que o Brasil era uma floresta, que as pessoas andavam na rua tropeçando em cobras, de vez em quando se encontrava com uma onça no meio da praça, e Padre Celso defendendo que não era assim, que eles estavam enganados, que o Brasil não era desse jeito, e defendia, ficava nervoso. Aí chegaram os homens da FEB, da Força Expedicionária Brasileira, e qual era o slogan que a Força Expedicionária Brasileira usava, ainda herança dos integralistas? A cobra vai fumar. E havia uma cobra fumando no navio. Aí eles disseram, aí, o Padre Celso falou que não era, mas é assim, tem até a cobra no navio fumando. Então o Padre Celso é uma coisa que não se esgota de jeito nenhum em um livro, né? Às vezes um verso do Padre Celso é lindo, mas se você conhecer as circunstâncias em que ele escreveu aquele verso, aí ele se torna ainda mais belo, se torna maravilhoso. Por exemplo, há uma trova dele que é assim: quando a distância te aparta de alguém que é tua alegria, tens mais fome de uma carta que do pão de cada dia. Não há necessidade de você conhecer nada para saber que essa trova é muito bonita. Mas se você souber que ele escreveu essa trova na Europa, afastado da família durante muitos anos, as correspondências estavam cortadas, não havia. Durante a guerra não havia correspondência. Você não recebia carta e nem podia mandar carta. Aí isso cresce de importância. É muito mais bonito do que inicialmente o que você pensava. Então, a expectativa, que eu não quero criar muita expectativa com relação ao livro, eu quero dizer isso, que é um breve estudo sobre a vida do Padre Celso, sempre um estudo sempre linkado, vamos dizer assim, conjugado com a vida dele, vida e obra conjugadas, porque as coisas são, eu acredito, indissociáveis. E para finalizar, gostaria que você declamasse para nós um poema ou trova de Padre Celso, que seja de sua preferência. Ah, sim. Como eu disse, eu tenho por preferência o soneto A Partida do Circo. Você pode notar, se você passar a ler tudo que Padre Celso escreveu, Padre Celso é a simplicidade aliada à profundidade. Ele me contou uma vez que foi paraninfo de uma turma de médicos e fez um discurso e tal. Quando chegou a casa, o irmão dele falou assim: Celso, não gostei de seu discurso. Falou: por que você não gostou? Ah, não gostei porque foi simples demais, até eu entendi. Você fez um discurso para médicos e até eu entendi. Aí eu falei: então eu fiquei muito feliz agora, porque a ideia é exatamente essa. É falar e escrever de uma forma que as pessoas todas tenham condições de compreender e sentir. Então, tudo do Padre Celso é a aliança entre simplicidade, tudo que ele escreveu é assim, simplicidade e profundidade ao mesmo tempo. Então, temas assim muito ligados à infância são recorrentes na obra do Padre Celso. Um deles é o circo. Né? Um circo armado na praça mexeu com meu coração. Será que a infância não passa? Por mais que os anos se vão, ele fala de roda gigante. Então, Padre Celso nunca teve a pretensão e nem a ideia de escrever literatura infantil. Mas se você prestar atenção, o tempo inteiro a temática infantil está na obra do Padre Celso. Então, o soneto do Padre Celso de minha preferência chama-se A Partida do Circo. A Partida do Circo, soneto de autoria do Padre Celso de Carvalho. Muito tempo na praça ergueu-se o pavilhão do circo que prendia o povo noite em fora.
Vibrava arrebatada até quase 1 hora, delirava e aplaudia aquela multidão. Hoje arrancaram tudo, os trastes lá se vão. Lonas, cordas, pranchões, vai tudo embora. O circo é vagamundo, em pouso algum demora. Ficam tábuas, papéis e esburacado o chão. Tu, que deixas surgir na praça de teu peito, irmão gêmeo do circo, um castelo de sonhos, aprende esta lição do circo hoje desfeito. Pode ser que a partida esteja aí bem perto, e onde bimbalham hoje uns ideais risonhos, agonize amanhã um coração deserto. Newton, foi um imenso prazer recebê-lo aqui. Você só enriqueceu nossos conhecimentos sobre Padre Celso. E agora, nossos ouvintes já sabem porque nós temos orgulho dele ser nosso patrono. Muito obrigada e sucesso em sua vida pessoal e profissional. Eu é que agradeço a oportunidade de falar do patrono da Escola Municipal, Padre Celso de Carvalho, escola que eu sei tem tido um desempenho muito bom nas avaliações oficiais. E fico muito feliz de participar desse programa, de ser entrevistado pela Ana Cecília, que demonstra ter muito talento, e me coloco à disposição de vocês para o que necessário se fizer. Um grande abraço a todos. Queridos ouvintes, espero que tenham apreciado nossa entrevista e gostado de conhecer um pouco mais desse ilustre cidadão curvelano que foi Padre Celso. Obrigada a todos pela atenção. Estamos apresentando Rádio Escola em Ação, uma iniciativa rádio comunitária, o MAC e Projeto Ponto de Cultura. Boa tarde, ouvintes da Rádio Comunitária. Meu nome é Celeide e sou professora do 4º ano da Escola Municipal Padre Celso de Carvalho. Não julgo morto o passado, a bem dizer nem passou. O que eu fui ficou guardado como parte do que sou. Esta é uma trova de Padre Celso de Carvalho. Padre Celso de Carvalho, além de trovador, foi autor de algumas músicas. E os alunos dos 4º anos de Vânia e Celeide, substituta de Nájida, mostrará uma de suas músicas, Céu de Curvelo, da autoria de Padre Celso de Carvalho e Eloy. Os alunos são Vitória, Cris, Natália, Priscila, Vanessa, Clara, Luiz Felipe, Manuela, Ana Júlia, Emanuele, Larissa e Ronara. No céu da minha cidade, eu vi brilhar uma estrela de tanta e tal claridade que nunca irei esquecer. Escorpião, em Libra, no 7
Rádio Escola em Ação. Apresentamos o programa Ponto em Ação. Rádio Escola em Ação, entrevistas, músicas, agenda do ponto. Ponto em Ação, realização Ponto de Cultura UMAC, apoio cultural Rádio Comunitária.